Bem-vindo, Inácio Araújo. Muito obrigado por aceitar o convite aqui. É um prazer te receber. Boa noite, obrigado pelo convite. Maravilha, Inácio. Bem, a gente está aí próximo de comemorar os 90 anos do Godard, não é? Esse cineasta é importantíssimo para a história do cinema. E eu queria que você começasse falando sobre o seguinte: eu li a sua crítica, né, sobre o filme mais recente dele, que é o Imagem e Palavra, e você, em determinada passagem do texto, fala que não convém tentar entender o Godard. Queria que você começasse falando um pouco sobre isso. Não, é o seguinte, veja bem, o Godard é uma torrente, os filmes mais recentes dele, os filmes, sobretudo os filmes ensaísticos de hoje, eles são uma torrente, entendeu? De palavras e imagens, né? De citações fantásticas e tal. Então, eu acho que a gente às vezes se fixa em um momento do filme e acaba perdendo os outros, né? Então, às vezes você precisa ver ele algumas vezes. Mas isso por um lado, né? E por outro, eu acho que há nesse filme uma postulação muito clara em defesa da imagem, né? De ver na imagem uma expressão subestimada pela palavra, né? Que é uma questão já tradicional, uma questão antiga, digamos assim, né? Desde sempre o cinema como expressão cultural, né, foi considerado inferior às outras artes, né? Até por ser mais recente e tal. E justamente a postulação do Godard de um bom tempo para cá é que justamente a imagem é fornecedora de mais elementos do que a própria palavra, embora, é claro, as duas, né, se completem. Mas, enfim, essa é a questão. E nisso daí vão entrar muitas citações, muitas postulações eruditas. A gente precisa pensar que o Godard faz um filme frequentemente contra o filme anterior que ele fez, entendeu? Então, se você entra, ele fala isso, mas da onde que isso sai e tal, já, entendeu? Então, o que eu quis dizer é que, assim, você tem a cineasta que você precisa seguir o fluxo, entendeu? Não se prender, às vezes, tanto ao momento, ao detalhe, porque não é mais, não está contando uma história, não é uma continuidade, não é isso. Mas há um tipo de cineasta, mesmo quando ele conta uma história, sei lá, vamos dizer, o cineasta do Twin Peaks, agora me David foge. Lynch. O David Lynch, por exemplo, ele é muito claro quanto a isso. Ele diz: não é importante você me entender, é importante que você sinta o que está lá, entendeu? E, de alguma maneira, certas vão além da razão, né? Assim como você não tem compreendendo numa arte abstrata, Sim. tanto que tal, como se você pudesse reduzi-la à representação, entendeu? Não Aham. é diferente, é uma outra coisa e cujo entendimento requer outros parâmetros, entendeu? Então, é como você entrar, sei lá, no museu e ver a bicicleta hoje eu estou me esquecendo de tudo, enfim, de todos os nomes, né? Enfim, e ver um quadro do Malevich, por exemplo, Sim. entendeu? Isso não... Ele não está tentando reproduzir alguma coisa, né? Então, não é nesse sentido. São outras coisas, são jogos de cores, são outros elementos, né? A relação com o fim do quadro, enfim, tudo isso. Então, são essas coisas que, às vezes, atrapalham muito o espectador, né? Sim. E eu digo, quando você está vendo o Godard, aproveita para ver a beleza das coisas, né? As coisas são muito bonitas nos Sim. filmes dele. Tem isso, né? Isso é o que vale mais, entendeu? Uhum.
vale mais essas coisas que ficam. É interessante isso, né? Porque ele, todo mundo sabe, né, tem uma base, às vezes, muito forte, literária, na obra dele, mas ele é um cara principalmente plástico, né? Que filma as imagens de uma forma espetacular. Certamente. Não tem dúvida, quer dizer, os cineastas franceses, claro, não só franceses, mas assim, os franceses especialmente, porque é um povo que gosta muito da leitura, né? Que vive muito a leitura, não sei se ainda vive, mas vivia e gostava há algum tempo, né? Uhum, Então é uma referência, mesmo quando eles criam, eles não criam a ideia, mas criam a política dos autores, né? Então, o que ele visa o quê? Que o cinema seja colocado no mesmo pé da literatura. Então, o cara que faz um filme que se responsabiliza pelas imagens que estão ali, no fim das contas, que é o diretor, que ele seja, não é considerado um autor quando ele se responsabiliza efetivamente, né? Eles fazem muita diferença, porque depois, com o tempo, começou qualquer Zebedeu dizia um filme D, né? O cara mal era gerente daquele filme. Um escreve, o outro fotografa, outro enquadra e ele, sei lá, o que faz. Mas ele dizia um filme D, fulano. Mas quando era essa noção original de autoria, ela vinha da literatura, é claro, né? Que nem você, romance é de fulano, ninguém tem dúvida sim, sobre isso. sim. Oi, Inácio, essa questão do entendimento, assim, também, às vezes não tão pragmático, né? Outra questão que eu já achei interessante de ler em textos seus também sobre isso, que o Godard começou como crítico e sofreu, ainda sofre, às vezes, essa questão de gente afirmar que ele é ininteligível e tudo. Eu queria que você falasse um pouco isso também, da relação que eu vi você falando isso. Antigamente, o espectador não entendia a primeira vez uma obra e achava que o erro estava nele, ele ia ter que, né, procurar mais. E hoje em dia, o contrário, né? O cara não entende, então aquilo é ruim, já dispensa, como se fosse um cliente, né? Isso houve uma mudança epistemológica na relação com o cinema, né? Você tem um momento em que você entende que os cineastas são intelectuais no mesmo pé dos escritores, no mesmo pé dos pintores, né? Dos arquitetos e tal. Então, se você, o que a gente fazia ao sair do cinema, né? Que é bem próprio do cinema moderno. Você se reúne e vamos na mesa conversar, tentar entender o que o Bergman quis, o que o Antonioni quis, o que nem sempre era muito claro, né? Então, você partia de um respeito original ao cara. Hoje é muito estranho, né? Ficou uma coisa assim de digamos, uma ditadura da subjetividade, né? Então, se eu não conheço uma coisa, porque a coisa é ruim, entendeu? Se eu não entendo isso, é a coisa que está errada, não sou eu, né? Mas isso vem muito eu acredito, do domínio hollywoodiano a partir dos anos 80, 90, que inclusive tem a ver com uma desmoralização da crítica, uma desmoralização do cinema como meio de conhecimento. Você vê que praticamente todos os grandes cineastas ali dos anos 70, 80, 90 não filmam mais, né? O Scorsese foi fazer o filme que ele queria na Netflix, o De Palma, eu nem sei onde está o De Palma e outros tantos. Às vezes vão para séries, né? Fazem séries, mas eles estão numa posição completamente subalterna, quer dizer, ficam esses gerentes que cuidam dessa coisa mínima que se tornou o cinemão, né? O cinema oficial, essa coisa mínima que é o Batman, o Homem-Aranha, o 20º Super-Homem, o 40º Batman, e por aí vai, né? Sim, É uma coisa de uma repetição, as pessoas acabam só entendem isso. Né? sim. Quer dizer, quando o cinema foi, até os anos 80, pelo menos, um meio de conhecimento democrático, né? Porque as pessoas entendiam muito da imagem. Podia, claro, um Godard podia ser um pouco mais complicado, um Antonioni, tá? Mas você entrava num cinema, assistia um Peplum, por exemplo, né? um filme, aquelas superproduções históricas italianas, e você tinha um público que entendia, sabia distinguir um bom filme de um mau filme, por exemplo, né?
E isso daí, a cultura cinematográfica, acho que regrediu muito, nesse sentido, muito. Ao mesmo tempo que ela se sofisticou muito em nível universitário, né? Hoje, a crítica está na universidade ou nas curadorias. Bacana. Oi, Inácio, queria saber de você também dos filmes mais recentes do Godard, dessa fase mais recente, Imagem e Palavra, Adeus à Linguagem. O que te chama mais atenção nessa fase dele? Assim? O que você acha, o que você destacaria? Assim? Qual que é a marca que ele imprime nesses filmes mais recentes? Assim, a não ser por momentos, né? Momentos assim, interessantes, eu acho, e são momentos, eu já não me lembro mais do nome dos filmes, né? Mas, por exemplo, tem um filme em que ele é todo calcado, porque o Godard sempre foi, desde o início, ele é um cineasta quase um cinejornal, né? Ele pega a atualidade. Então, em tal filme, ele pega a Bósnia, né? A Guerra da Bósnia. Em tal filme, ele vai falar do que os americanos fazem no Iraque. Em tal outro, ele fala da sociedade que já não dá conta mais, né, dos seus pobres. Né? Ele tem um filme magnífico dele, que, em determinado momento, ele mostra os moradores de rua ao lado de um filme do Bresson que está passando, entendeu? As pessoas na rua, em Paris. Né? Imagina que, sei lá, Belo Horizonte deve ser parecido, mas aqui em São Paulo metade da população está na rua, é uma coisa inacreditável. É o horror que você está vivendo. Então, ele está falando disso, obviamente, de um ponto privilegiado, que é a Europa, a França e tal. Mas o Godard é sempre, isso desde o começo do Godard, ele é sempre um cineasta muito voltado ao acontecimento do momento. Ele é um cineasta do momento, entendeu? Se você quiser pegar o Godard filme a filme, né, talvez com exceção do Acossado, você vai pegando momentos muito significativos da cultura ou do momento atual e tal. Entendeu? Sei lá, se você pega o Pierrot Le Fou, por exemplo, o Demônio das 11 Horas, né? Ele é calcado numa sociedade de consumo nascente, que é o que está acontecendo na França, né? Que virada dos anos 50 para 60. Né? Se você pega Alphaville, que é um filme que eu não gostava originalmente, eu achava muito piegas e tal, mas que hoje eu admiro imensamente, eu prefiro 10 vezes ele do que 2001. Uma falsa ficção científica, digamos assim, ou uma ficção científica mesmo, né? Sobre um momento em que todo mundo sente o mundo sentado sobre as ogivas atômicas, né? Então, vivendo esse tipo de perigo, né? Não, perdão, esse daí não é o Alphaville é da sociedade autoritária. Sociedade autoritária, em que todos os seus gestos são controlados por um grande cérebro, entendeu? Que é o que está acontecendo hoje, né? Então, quando você pega o filme do Godard, ele é esse filme todo quebrado, que vai para um momento, vai para outro, faz uma citação de filme, faz uma citação de coisa, junta uma imagem com som. É o quê? É um caminho de escape. Né? Escape da autoridade absoluta que hoje nos domina. Não estou falando da autoridade do presidente ou do ministro da STJ, estou falando da autoridade das câmeras que nos veem em todo lugar onde nós estamos. Do computador, que a gente, sei lá, você procura um dia, você quer comprar uma máquina de lavar roupa, durante 2 meses você vai ficar vendo anúncio de máquina de lavar roupa, porque os caras sabem que você quis isso. É um tal impressionante. E eu penso assim que o Godard, que é um cara muito ligado nas questões, né? O cinema dele é muito preocupado com quebrar códigos, né? Está fora, né? Então ele é incontrolável, né? Incontrolável. Então é claro que diante do incontrolável, as pessoas que são controladas, elas dizem: isso não me interessa, isso daí é ruim, isso é um filme ruim, né? É isso que você fala, em vez de você dizer, não, o que será que o cara quer dizer com isso? Não, o cara entendeu? É que nem a pessoa que
que chega na frente de um quadro abstrato e diz, isso meu filho faz. Entendeu? Não é bem assim, entendeu? É isso que é um pouco espantoso. Né? Sim. Mas o curioso é que, até eu não sei se isso ainda acontece, talvez aconteça um pouco com as artes plásticas, mas você, provavelmente, o meu filho, quando se formou no primário, no curso primário ainda, era muito mais próximo do Picasso do que de um figurativo clássico. É muito mais para eles é muito mais próximo, para vocês provavelmente muito mais próximo. No cinema, que é uma arte de certa forma mais complexa, não estou dizendo que é melhor, mas em algum tipo é complexa porque ela, como diz o Godard, com muita razão, é a arte mais próxima do homem. Por quê? Porque ela está pegando a gente. Né? Quando você vê um cara lá, é aquela pessoa. Outro dia eu vi um filme com a Sofia Loren, com 86 anos. Sim, tá na Netflix. Está no Netflix. Você fala, caramba, estou vendo ela, é ela. Entendeu? Então, um pouco isso. É uma arte muito próxima, então, nesse sentido, e próxima também das questões, né, que a gente tal. E eu acho que um cineasta como Godard é um dos cineastas que mexe muito profundamente com isso. Né? Oi, Inácio. Outro dia eu fui ver o Diário de uma Camareira, do Buñuel, filme de 64, e assim, fiquei impressionado como que as questões ali parecem tão atuais, essa coisa da extrema-direita no Brasil, contra imigrantes, não sei o que e tudo. Mas eu queria saber de você, assim, quando você fala do Godard, ele está muito colado ao momento, falando do que está acontecendo. Isso, de alguma forma, o cinema dele corre o risco de ficar datado? Ele consegue fugir disso? Como? Eu tenho a impressão de que justamente isso não o deixa datado. Quer dizer, o fato de você ter a percepção muito clara, quer dizer, todo filme, em certa medida, é datado. Né? Como você pegar o M do Fritz Lang, ele é datado, né? Ele é da transição do mudo para o sonoro, ponto. Mas eu acho assim, veja, vamos pegar o Weekend, por exemplo. Né? Weekend, o que ele fala? Fala dos grandes congestionamentos urbanos da civilização motorizada, né? De que o Cortázar falou antes, né? É um conto do Cortázar. Ele fala de uma outra maneira, evidentemente, mas se você passa, né, a volta para Belo Horizonte, ou a volta para São Paulo de um fim de semana de feriado, é isso. Sim, até hoje. Isso. Ainda é. Porque daqui a alguns anos não vai mais ser, porque nós vamos ter que abandonar um pouco esse tipo de conforto automobilístico em função de sobreviver, né? De uma sobrevivência da civilização. Vai ter algum outro modo de transporte, sei lá, né? Não importa. Mas você vai saber que naquele momento existia isso. Né? Então, eu tenho a impressão que isso, ao contrário, em vez de datar o filme dele, é o que leva a uma certa atualização meio permanente. Entendeu? Claro que não são todos os filmes, isso você não pode usar como uma coisa sem falha, mas é muito frequente, né, pelo menos. Bacana. Oi, Inácio, queria saber de você assim, também, qual que você considera o que o Godard significa para a história do cinema? Assim? Qual que é a principal contribuição dele na sua visão? Eu tenho a impressão de que ele é o grande quebrador de códigos. Né? Isso daí ele fala numa entrevista pouco depois de ter estreado, né? Ali em 61, naquela série Cineasta do Nosso Tempo, ele fala isso com muita clareza, quer dizer, o cinema francês tinha códigos muito rígidos, né? Então você não podia iluminar um primeiro plano com determinado com arco voltaico. Ele diz, bom, vamos fazer isso. Né? Ele nem faz isso, porque ele trabalha já com equipamento leve. Mas não se pode fazer primeiro plano com uma lente grande angular, né? Porque pode alterar o rosto, né, da pessoa. Ele diz, então, vamos ver aqui no que vai dar. Né? O branco era e acho que continua a ser. Né? Eu não tenho, mas ainda quando eu trabalhava em cinema, branco era uma coisa
complicada, quer dizer, você não deixa o branco total porque ele brilha, né? O Godard fazia questão do branco total, completo. Você vê as paredes dos filmes dele, muita frequência tem muito branco, né? E ele combinava com o Raul Coutard isso, de filmar isso mesmo, né? Então, ele desafiou tudo, quer dizer, tudo tornou-se permitido a partir do Godard, né? Isso daí muito ele, né? Mesmo os companheiros de Nouvelle Vague dele não eram esses contestadores, eles podiam ser ótimos cineastas, foram todos cineastas de muito peso, mas... Você acha que ele é o mais radical ali da Nouvelle Vague, não? Sem dúvida, né? Eu não vou dizer que é o único radical. Se você pegar eu acho que o Romer é um radical também de outra maneira, né? O próprio Chabrol, o Rivette, eles são de certa maneira, o Truffaut é o menos de todos, é o mais tranquilo de todos. O próprio René, se a gente pegar um grupo à parte, a Inês Varda é extremamente inquieta também. Agora, a inquietude do Godard era de uma ordem muito profunda. Isso é muito comentado. Ele é muito alguém que está sempre colocando questões, né? Por isso que, às vezes, você também se perde no filme, porque ele coloca questões a si mesmo, né? Ele contraria a si mesmo, né? Então, por exemplo, ele era como todo grupo básico da Nouvelle Vague, né? Ele, Rivette, Chabrol, Truffaut, Romer, né? Os 5 eram discípulos estritos do André Bazin, né? E o André Bazin foi o cara que inventou a ideia de que a montagem é interdita, né? O primeiro artigo que o Godard publica no Cahiers du Cinéma é contra essa ideia. E não que ele não seja ele é um bom bazaniano, entendeu? Mas ele tem essa coisa de vamos ver, né? Rebelde, né? Por que não montar, entendeu? Por que não montar? Por que a montagem? Então, e mesmo o Romero, que é o cara mais próximo sempre foi mais próximo, ele diz, nisso daí o Bazin não estava certo, né? Olha que ele tipo, todas as ideias nossas vieram do Bazin, né? Sim. Inácio, esse temperamento dele que você citou, e você falou da Inês Varda também, eu lembro daquele filme dela que ela vai visitá-lo, ele não atende. Como é que você vê essa reclusão do Godard? Outro dia fez uma live, mas essa reclusão dele, esse temperamento dele, a atitude nesse filme com a Varda, que era uma amiga dele, né? Eu não sei, viu? Isso daí, assim, difícil, né? Eu acho que talvez faça parte desse modo de ser dele, né? De ser inesperado. Ele marcou que encontro com ela, não é que ele não estava em casa, ele marcou e não sumiu, né? Eu não sei, pode ser, e como ele manda um recado se referindo ao Jacques Demy, de quem ela era viúva, né? Eu acho o seguinte, o Godard tinha um lado machista muito forte, muito forte. Isso é muito perceptível no livro da segunda mulher dele, Deus do céu, me esqueço, aquela atriz. É Ana Karina, né? Não, a Ana Karina foi a primeira, a segunda que fez. Me dá um minuto. Não, tranquilo. Mas, pessoal, a minha memória está aqui. Minha memória hoje é o IMDb. Maravilha, digital, virtual. Eu vou te dar. Anne Viazent, foi a segunda que fez aquele filme, A Chinesa. E a separação dele foi por ciúme dele. Ela narra toda a história de como o cara era absolutamente... Ela foi filmar com o Marco Ferreri. Lá um dia ela, por qualquer razão, não pôde atendê-lo ao telefone. O cara pirou, assim, enlouqueceu. Entendeu? Ninguém o convencia que ele não estava tendo um caso com alguém. É uma coisa doida. Tá? Então, acho que pode ser um pouco isso, sim. Era uma geração, veja, a cinefilia tradicional daquele tempo, ela era uma coisa masculina. Mas não tinha lugar para mulher, né? Sei lá, eu acho que é um pouco por aí, entendeu? Não sei, não posso ir mais longe do que isso, não mesmo na biografia que eu li dele,
claro, uma referência a isso, ela saiu antes de acontecer isso, mas é uma coisa marcante naquele filme, né? Você vê, assim, encontra a casa dele lá. Sim. Todo mundo na expectativa dele aparecer, né? Ele quebra. Assim, né? Olha, minha aparição é um evento comercial, né? Não vou ir para evento comercial. Eu entrar num filme vai ser uma atração, né? E não que ele não se recuse a isso, você pega, entra no YouTube, você vê várias Entrevista. dele, encontros dele com outros cineastas e tal. Então, não sei entender muito, não sei compreender muito bem isso daí nele, né? Francamente. Né? Oi, Inácio, o Godard teve uma relação aqui no Brasil também com o Glauber, né? Participou aqui do filme Vento do Leste. Mas eu queria saber de você, assim, você vê herdeiros do cinema do Godard lá atrás, aqui no Brasil ou fora? Alguma Olha, aproximação com o Glauber? Como é que eu acho você vê? assim, eu tenho a impressão de que, em um nível, todo mundo é herdeiro do Godard. Sabe? Qualquer bom cineasta é herdeiro do Godard. Por quê? Porque herda todo o espírito de liberdade que saiu com o filme dele, com o cinema dele. Veio com o cinema dele. Né? Sei lá, você pode fazer... Hoje, qualquer um pode fazer um filme dramático e introduzir uma canção no meio, alguém cantando, como no musical. Entendeu? Coisas que ele fazia ainda ali nos anos 60. Né? Agora, você dizer, não sei, teria dificuldade em te dizer tal cara é herdeiro dele, né? Acho que não, né? Diretamente assim. Né? Esse daqui segue o Godard? Não, você não segue. Quem vai seguir o Kafka? Não segue caras como Kafka, como... Entendeu? Sim. Não é que nem a filha do Guimarães Rosa, que quis fazer carreira fazendo a maneira do Guimarães Rosa. É triste, né? Muito triste. Fica um simulacro do original. Exatamente, fica um simulacro. Então, eu acho que ninguém consegue. Quer dizer, você pegar cineastas muito ousados, o Manuel de Oliveira, o Amos Guitai, o Abbas Kiarostami, cada um tem o seu caminho, né? Um caminho que obviamente, passa, né? Passa por alguma coisa que o Godard estabeleceu, que não estabeleceu sozinho, estabeleceu numa onda, né? Nessa onda jovem da França dos anos 60, e que se incorpora, né? Aquilo, né? Oi, Inácio, eu queria saber de você, assim, se você tem algum ou alguns favoritos do Godard, tem algum filme dele que é o seu preferido, ou alguns que te marcam mais? Tem vários, né? Tem vários filmes. Eu acho que nossa música, né, nos mais recentes, é um que me toca muito, Nossa Música da Guerra. Tem esse outro, cujo nome eu esqueci, eu vou dar uma olhada. Dá uma coladinha, né? Isso. Não, porque aí você lembra melhor. Sim. Eu não sei se sou eu que fiquei velho, ou se hoje em dia a gente lida com tantas Eu coisas. acho que a nossa memória está A memória da ficando... gente está no Google, a Está memória da gente condicionado, está condicionado, né? é uma coisa muito, muito... Nem para dirigir a gente precisa mais saber onde que ficam os lugares, só jogar no aplicativo É, e vai indo. esse Adeus Linguagem interessante, o filme 3D dele é interessante, né? Porque não o maior, eu não me lembro se é o filme Socialismo, que é o 3D. O filme Socialismo é interessante. Sim. Poxa vida, isso aqui eu me perco um pouco. Esse Adeus à Linguagem me tocou muito, mas sabe que eu não estou lembrado do filme agora. Como se fosse um prefácio na minha cabeça, né? Sim, Imagem Palavra, né? sim. E tem esse filme sobre Sarajevo, né, de 2014. Esse 3x3D, que é interessante, que ele filma
são 2 celulares acoplados que dão o 3D dele, né? Uhum. É muito, essa coisa muito experimental que ele trabalha Sim. também, né? Sim. O filme Socialismo, eu não vi, aqui tem uma série de filmes curtos. Sim. Nossa Música é um que acho muito bonito. Oi, Inácio, Elogio ao Amor é o filme, esse filme que eu te falei, assim, veja, 2001, né? Quer dizer, então, é o paraíso do neoliberalismo, né? E ele vendo se perder todas as conquistas sociais e tal. É um filme muito interessante, né? Sim. As histórias do cinema dele são sempre muito, muito fortes, porque ele vai juntando as coisas mais injuntáveis, né? É um exercício de montagem, né? Ele vai buscando significados que só ele vê em tal quadro, em tal enquadramento, em tal filme, né? Com uma agilidade. Eu me lembro que eu achei interessante o JLG por JLG, que não era... Tem um mais antigo que eu queria te ouvir um pouco sobre ele, porque ele foi proibido no Brasil na época, a gente estava na ditadura ainda, que é aquele Je vous salue Marie. Qual a impressão que você teve desse filme na época? Eu não achei dos maiores filmes dele, não. Eu não sei por quê, porque foi um filme muito marcado, né? Eu acho que eu nem revi Pela mais. proibição, então. Eu tenho até aqui em casa, mas não revi, sabe? Essa coisa, eu não sei, eu precisaria rever o filme para te falar alguma coisa sobre ele, mas era muito estranho, porque, como sempre, o Godard vai para um caminho que você não espera. Então, para mim, foi muito estranho ver a Nossa Senhora Maria como jogadora de basquete, por exemplo, né? E isso são deslocamentos que ele provoca na gente, né? Sim. Que podem ser muito interessantes, mas eu francamente não me lembro mais do resto do filme para te falar. Na época, é claro, soou muito mal a censura, né? Mas era um momento que a Igreja Católica estava com isso, não era tanto a ditadura, era mais a Igreja Católica exigindo, né, isso. E teve o filme do Scorsese também, que foi Proibido, né? muito proibido. Eu vi ainda numa sessão oficial e tal, que era um bonito filme também, mas que era também tinha a sua iconoclastia, né? Mas eu acho que o filme do Scorsese era mais iconoclasta que o do Godard, entendeu? O Godard, coitado, ele entrou pela fama, né? Já que é o Godard, melhor não deixar, porque aí vai ter, né? E acho até que não tinha, não era um filme desrespeitoso, né? Nem o do Scorsese era, mas só que o Scorsese é o homem, né? O homem Cristo, né? Agora tem um outro que eu acho o mais divertido dele, é um filme super solar, queria te ouvir um pouco também, que é aquele Uma Mulher é uma Mulher. Não, aí é recente, né? É um filme delicioso, né? Um momento de maior felicidade, eu acho, do casamento dele com a Ana Karina. Mas eu queria achar aqui para você desses... Desses mais recentes, A né? questão à direita é muito interessante, Soin Tatuat, né? O Rei Lear dele acho menos. O Detetive é muito bom, de 85. O Detetive, que é logo depois do Eu Vos Salvo Maria, que eu não sei por que diabo deram esse nome em português. É Ave Maria, pronto. As traduções de título aqui são capítulo à parte. Ave Maria. A Carmen é muito boa. Eu Tem gosto muito Carmen da de Carmen, Godard. de 83, né? Ele aparece, inclusive. É mais um dos filmes que ele aparece, né? Exato, Faz o exato. tio lá. Parece que ele é um tio É o meio... tio, tá no hospital, não sei o quê. Aí tem... Não, você tinha até falado o Godard é engraçado, né? Porque os caras passam... O Godard era um cara mais à direita, né? E, de repente, vira arqui-esquerdista, né? Ziga Vertov, né? Tem aquele... O Glauber, né? O Sim. Glauber, que era um cara
visionário também, assim, fantástico, né? De talento, explosivo e tal, machista como tudo, também, diabo, terrível. Você vê o filme da Sinais Ganzerla sobre a Helena Inês, a Helena Inês é uma potência, ela ter resistido ao que ela sofreu é inacreditável, né? Mas o Glauber também é um cara, assim, é genial, né? Sim. Ô, Inácio, você citou uma hora aí que o Alphaville hoje você gosta mais do que gostava antes. Tem algum filme, você citou que alguns aí do Godard você acha menor, mas qual que você não gosta? Assim? Tem algum que você fala, esse filme eu não gosto mesmo do Godard, não deu certo? Não vou dizer que eu não gosto mesmo, mas um que eu revi há não muito tempo, que é a chinesa, me decepcionou. Sabe, quer dizer, porque eu acho a musiquinha que toca, eu acho genial. E essa musiquinha que abre todo um campo de ambiguidade do filme. Mas, aparentemente, por um outro lado, existe alguma coisa já meio militante ali, já meio maoísta mesmo. Isso é muito chato. Nada contra a China, nem contra o maoísmo, isso, mas parece que o filme tem um desvão, assim, de militância. Isso não gosto, como não gosto dos filmes militantes dele, acho uma chatice. Isso daí eu não enturo, pode ser meio pessoal. Mas, enfim, foi um filme que me decepcionou um pouco, né? A gente tem que estar sempre preparado para... O Godard é um provocador, né? Então, ele deixa até por essa musiquinha muito graciosa, né? Dos caras cantando, tem um lado em que ele adere àquilo e um outro lado em que ele já está fazendo um pouco a crítica, né? Agora, quando ele vai fazer o filme militante, é muito chato. Né? Quando ele entra naquele grupo de Siga Bertoff, é muito chato. Aquela fase. A Anne Viazensky fala disso muito mal. Ela fala que ele é completamente, ficou uma espécie de zumbi influenciado por um outro cara. Né? Isso levou anos, né? Sim. Oi, Inácio, só para encerrar, queria aproveitar para te dar duas frases aqui que eu achei interessantes da gente falar um pouco dos outros cineastas falando sobre o Godard. E aí o Bergman, que fala que achava cinematograficamente lindos, mas muito chatos, que eram filmes para crítica, e o Herzog, que fala que acha que Godard como um pensador é uma fraude. Como é que você vê esses dois cineastas, né, consagrados, Bergman principalmente, fazendo essa crítica dura a ele? O Bergman tem certa razão. O Godard é meio chato, às vezes, não raro, né? É meio chato. É chato, assim, no sentido de que ele prolonga as coisas, entendeu? Ou ele as torna muito rápidas. Então, ele está sempre meio buscando alguma coisa, buscando um caminho muito próprio, né? Isso pode dar coisas, às vezes, meio chato, mas às vezes você pega aquele traveling do filme do congestionamento, meu Deus, a gente falou agora. Weekend. Do Weekend, né? É uma coisa magistral, você nunca mais esquece aquilo. Quiseram o Bergman fazer uma coisa daquelas, entendeu? E olha que o Bergman eu não sou um fã do Bergman, né? Mas o Bergman é um cara, um ótimo cineasta, né? Tem imagens lindas os filmes dele. Ele é muito bom. Assim, eu me lembro assim, que o Bergman chegou numa época que ele fazia sempre o mesmo filme, né? Isso era muito chato. Então eu deixei de ir para uns tempos. Até que um dia eu fui numa mostra, né? Mostra, você corre de um filme para outro. Eu cheguei atrasado, peguei só os 20 minutos finais. Eu falei, meu Deus, entendeu? É outro mundo, é um mundo do grande cinema, sabe? Você vê um peso ali, né? Que ele tinha realmente, né? Ele, como sei lá, tantos outros, não era o único, né? Mas às vezes é meio chato o Bergman também, nossa. É engraçado que eu achei que a crítica serve para ele também, né?
subjetivo, entendeu? Isso é um pouco subjetivo, mas eu acho que, imagina, um cara como o Bergman pode falar isso. Por quê? Porque esses caras, cada um tem o seu projeto, né? Então, acaba um excluindo um pouquinho o outro, né? Eu acho que o Bergman tem grandes filmes grandíssimos, e outros filmes também chatos, como o Godard também. E o Herzog, sei lá, eu acho que você pode pensar o que quiser. Eu não sei se o Godard, não sei nem se o Godard é um pensador, se ele se pretende um pensador, não sei o que é isso, entendeu? Para dizer que é uma fraude. Talvez no conjunto, né, do raciocínio do Herzog isso faça sentido. Uma frase isolada, não. Né? O Herzog é uma pessoa muito interessante, né? É um cara que ele era muito próximo daquela historiadora, grande historiadora do cinema alemão. Hoje os nomes me escapam todos. Né? Escreveu sobre o Murnau, escreveu sobre Fritz Lang, escreveu um livro sobre o expressionismo, né? Lotte Eisner. Lotte Eisner ficou muito doente e ele fez uma promessa que ele iria a pé não sei, não lembro mais de que cidade, se era Munique, a Paris a pé, no inverno, e foi. Né? Foi. Quer dizer, ele é desses movimentos, ele também tem filmes, né? Filmes grandiosos, interessantíssimos, muito bons. Né? Não vou dizer que um cara é uma fraude, deixa de ser uma... Não sei, precisa ver em que contexto que ele está falando, né? Ele precisa de contexto um pouco. Sim. Como diria esse vice-presidente aí, maluco Bolsonaro. Isso aí, Inácio, é isso então, maravilha. Obrigado mais uma vez, viu? Foi um prazer. Obrigado a você. Não sei se espero ter dito alguma coisa que faça sentido aí. Não, Tá foi ótimo. Tá bom. Valeu, grande abraço. Lembre-se se possível, encontrar o Mário Lúcio Coutinho, que esse é especialista no Godard. Sim, estou atrás dele. Inclusive, já até assisti hoje uma entrevista que ele deu sobre os 80 anos do Godard, lá atrás, para o Diverso. Que beleza. É muito Não, interessante. um livro é a tese dele e o outro livro é só de entrevistas de pessoas de muito peso sobre o Godard. Né? Mas eu achei muito legal porque no final da entrevista ele fala assim, metade da crítica, ou mais do que isso, nunca gostou do Godard, e isso é bom para ele, porque você ser admirado por estúpidos te transforma em um também. Achei muito bom. Eu acho que o grande problema que existe com o Godard, assim, como pode dizer para terminar, é que houve uma época que você era obrigado a gostar do Godard. Era praticamente obrigado, se você não gostar. E o Godard é um cara que trata de coisas muito intracinematográficas, né? Com todas essas coisas. Como é que você pode fazer? Vamos liberar o cinema de certa ordem que existe nele, que as pessoas levam muito tempo para serem diretores e tal, que precisa ser assistente. Não, ele não só ele. Aí era o pessoal todo que falava isso. Não, de ser assistente é bobagem, você tem que ver filmes, né? Mas são coisas muito intracinematográficas. Por exemplo, o trabalho dele é em montagem. Né? Então, às vezes, ele é um cineasta de cineastas, né? Nesse sentido, embora, como digo, não tenha exatamente um discípulo, né? um seguidor, né? Não dá para ser seguidor, né? De cara assim. Eu tenho a impressão que os cineastas todos, de alguma maneira, passam por ele, sabe? Sim. Passam por ele. E talvez ele seja uma fraude mesmo, né? Porque ele vai juntando coisa que... Eu acho que a melhor definição do Godard, quem deu foi o Romer, que era amigo dele, né? E que ele disse... Isso é quando o Romer escreveu um livro sobre música, né? E ele chega num capítulo de música no cinema e ele diz, eu não gosto de música no cinema, nunca... Só uso música ambiente, quando tem alguém ali, tem uma música ali, fora isso, raramente eu uso, porque ele acha que a música é uma coisa que incomoda, né? A visão. Né? Isso que você está vendo te distrai e leva para outra coisa. Eu fui montador de cinema, eu sei bem quanto você usa a música para quebrar um galho do cara que fez tudo errado, entendeu? Então ele não gosta. Ele diz, não, a minha única exceção é o Godard.
porque, para mim, Godard é um ladrão de mundo. Então, ele pega uma imagem daqui, pega um pensamento de lá, pega um poema de cá e pega uma música, entre outras coisas, ele bota uma música lá, entendeu? É isso. Eu acho que é uma belíssima definição do Godard. Sem dúvida, maravilha. É isso, então, Inácio. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado a você. Valeu. Até, abraço. Até mais, então, Rafael.